Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar a você como fazer um bolo de cenoura. Essa receita é super simples, é a mesma que eu uso para fazer os bolos das minhas encomendas mesmo. Vira e mexe, algum aluno pedia pra mim uma receita de bolo de cenoura que não tinha no curso, então eu resolvi gravar também para ficar bem prático. Você pode fazer para vender, para fazer em casa, seja como for. Aqui, nesse vídeo, eu vou mostrar fazendo nessa forma aqui, que é uma forma com furo no meio, que é aquela com estilo que a gente chama bunched, na verdade, mas nada mais é que uma forma com bolo no furo no meio mesmo. Essa aqui, se você preferir fazer um bolo de camadas com recheio, pode também. Nesse caso, essa mesma receita, ela vai render 3 formas de 21 centímetros. Se você não tiver de 21, tiver de 20, 3 formas de 20 centímetros também vai dar na mesma. Vai ficar talvez minimamente mais alto a sua camada, mas dá certo. Então vamos lá. Aqui eu tenho 2 cenouras médias. Eu já pesei elas, então quando eu falo 2 cenouras médias, eu tenho aí mais ou menos cerca de 300 gramas. Cada uma deve ter mais ou menos 150. Então, se você talvez passar um pouquinho, tiver um pouquinho menos, tudo bem. Você não pode ficar muito fora desse número de 300, beleza? Com um descascadorzinho ou uma faquinha de legumes, eu vou descascar a minha cenoura. Já descasquei minhas cenouras, agora eu vou descartar essa casca. Se você quiser fazer um caldo com ela, alguma outra coisa, pode fazer. E aí com o meu ralador, se você quiser fazer no processador, pode também. Eu vou ralar aí ela bem grossinho mesmo. Vou abrir e colocar a minha primeira cenoura aqui já, para desocupar o espaço. Esse final do cabinho aqui eu não uso. E vou ralar a outra cenoura. Pronto, agora já ralei a minha segunda cenoura. Vou colocar ela toda aqui no meu liquidificador também. Beleza, feito isso, uma coisa super importante, logo antes de começar, antes mesmo de ralar a cenoura, importante, eu já pré-aqueci o meu forno a 180 graus, assim eu vou garantir que a hora que eu terminar de fazer esse processo, o forno já vai estar pronto para receber a minha massa. Depois que eu já fiz isso, eu vou também já untar a minha forma. Aqui eu vou usar esse desmoldante, que é da Carlex, é o meu favorito, é a marca que eu mais gosto, é o melhor custo-benefício do meu ponto de vista. Mas se você não quiser usar o desmoldante, não encontrar onde você mora, não tem problema. Nesse caso, você pode untar a sua forma com manteiga e farinha. Não recomendo que você unte com óleo, porque o óleo não vai dar tanta aderência à farinha, não vai fazer com que tenha o maior risco da sua massa grudar. Nessa forma aqui, em particular, como ela é cheia de ranhurinhas, ela tem muitos detalhes, vai ser um pouquinho mais trabalhoso você untar com manteiga. Nesse caso, o que você pode fazer? Derrete a sua manteiga, não deixa ela ferver, criar aquelas bolhas, mas deixa ela derretidinha e depois você vem ou com um pincel ou com um papel toalha e vem passando em todos esses pedacinhos. Essa forma aqui, inclusive, eu nunca utilizei ainda, a primeira vez, então vamos ver se fica legal o resultado. Achei ela super bonita. Aqui, o meu desmoldante, se você nunca usou, o que você precisa saber? Você tem que colocar a quantidade suficiente para que fique tudo coberto com um desmoldante, mas não pode ser em excesso. Se você colocar demais, o desmoldante vai acabar repulsando a sua massa, então ela pode ficar com uma película dura demais e não vai ficar da forma que deveria, que simplesmente a função é não grudar na forma. Ao contrário, também pode acontecer, se você não colocar o desmoldante suficiente, a sua massa vai acabar grudando. Então muito cuidado quando for untar essas formas com fundo no meio, tenha certeza que você revestiu tanto essa parte aqui do centro, né, quanto toda a lateral. Então vamos lá, aqui eu tô mais ou menos umas medidas de uns 20 centímetros, mais ou menos. Eu vou fazendo esse movimento, eu não fico muito tempo no mesmo local, aqui no centro, beleza. Já coloquei o desmoldante na minha forma inteirinha. Você pode ver, eu não sei se vai dar pra ver exatamente, mas ela não fica lotada de desmoldante. Tem desmoldante nela toda, mas ela não é pra ela ficar lotada de desmoldante em momento algum. Então vamos lá. Agora sim a gente vai fazer esse bolo. Esse bolo aqui de cenoura é bem simples. Provavelmente você já fez algum bolo de cenoura aí na sua vida. Provavelmente você usou também essa técnica do método direto,
que é quando a gente usa tudo à mão. Aqui no caso eu vou bater uma parte no liquidificador para que eu consiga ter uma massa super lisinha, não vai ficar cheio de pedacinhos de cenoura. Então, eu vou colocar todos os líquidos aqui, vou bater bem todos os líquidos no meu liquidificador e a parte eu vou peneirar todos os secos. Tem muitas receitas que fazem, eu mesma inclusive, já por muitas vezes juntava o açúcar nessa parte do liquidificador. Por que eu parei de fazer isso? Dá super certo, não vai ser nenhuma grande diferença na sua receita se você colocar o liquidificador aqui, o açúcar aqui ao invés de colocar nos secos, mas você vai notar que quando você junta o açúcar peneirado junto à farinha e o fermento, a sua massa vai se misturar mais rapidamente, então você vai ter que no final das contas mexer por menos tempo para ter o mesmo resultado de uma massa bem lisinha. Então aqui eu vou passar a quantidade usando medidas caseiras, né, medidas na verdade certinhas, seja de colheres medidoras, xícaras medidoras, jarras medidoras, e vou passar também o equivalente do que seria em peso. Então, se você por acaso tiver uma balança aí na sua casa, recomendo demais, que assim você garante que vai ter sempre a mesma quantidade de ingrediente na sua receita. Basicamente, aqui eu tenho uma xícara de óleo, lembre que eu estou usando uma jarra medidora, ou seja, eu não estou pegando qualquer xícara aqui que eu tenho na minha cozinha e medindo meu óleo, assim eu posso ter uma variação muito grande de uma xícara para outra. É uma jarra medidora, aqui eu pesei, eu tenho 210 gramas, é o que deu, 210 gramas de óleo. Aqui eu estou usando óleo de milho. Se você não quiser usar o de milho, pode usar o de girassol ou o de canola. Não recomendo jamais usar o de soja, porque ele tem um gosto muito forte, ele pode acabar deixando o seu bolo com gosto de óleo. E a gente não quer isso. O óleo só serve para dar umidade e aumentar a duração do seu bolo, né? Aumentar a qualidade do seu bolo, e não para ficar com gosto. Então vamos lá. Uma xícara de óleo. E agora eu vou colocar os meus ovos. Ovo é muito importante, por mais que eu tenha certeza que os meus ovos são frescos e eles estavam refrigerados, se não precisa deixar em temperatura ambiente, não é uma massa manteigada, precisa tudo em temperatura ambiente, não, pode vir direto da geladeira mesmo, não tem problema. É importante que você quebre eles um de cada vez, assim você garante que por acaso, se algum tiver estragado, você não vai acabar estragando a sua receita inteira, você vai perder só aquele ovinho que não estava legal. Esses ovos aqui, ele é do tipo grande, ele tem cerca de 55 gramas cada um, caso você queira pesar, então daria 220 gramas de ovo na minha receita. São 4 ovos. E agora eu vou colocar essa mistura para bater. Pronto, até que fique bem lisinho. Ficou bem lisinho. A gente vai agora peneirar todos os secos. Aqui eu tenho 270 gramas de farinha, que equivale a 2 xícaras de farinha. Lembrando, se for usar a xícara medidora, tem que ser aquela padrão, medida padrão, bem certinho, bem rente à superfície. 270 gramas de farinha de trigo. Inclusive, se você quiser ter certeza quais marcas é legal de usar, tem um outro vídeo, você consegue ver aqui do lado quais marcas eu recomendo usar para confeitaria. Essa aqui é do tipo 1, ou seja, ela tem um baixo índice de proteína, é para bolo mesmo, não é para pão. E 270 gramas do meu açúcar refinado, que você pode usar o cristal se você preferir. De açúcar, a gente colocou aqui 270 gramas, que equivale a 1,5 xícaras. Em relação ao fermento, esse aqui é o fermento químico, tá? Em pó, não é aquele fermento biológico pra gente fazer pão. Aqui eu tenho 15 gramas, que equivale a 1 colher de sopa, também em colher medidora, uma medida padrão. Agora eu vou dar uma boa misturada nos meus secos. Isso aqui é uma dica super importante para você garantir que sua massa vai ficar lisinha bem mais rápido. Depois que eu fizer isso, aí sim eu vou vir com os meus líquidos, misturar tudo de uma vez e aí dar mais uma boa misturada. Não é pra misturar demais, é só pra misturar até que fique bem lisinho. Aí sim vamos colocar para assar. Pronto, pode ver como foi super rapidinho de misturar. Isso é por conta do açúcar ter sido juntado junto aos secos, peneirado e previamente misturado com tudo. Agora eu vou colocar toda a minha massa aqui para assar na minha forma já untada.
Feito isso, antes de levar para assar, eu vou dar uma única batida para tirar as bolhas maiores. Isso já é suficiente para tirar uma outra bolhinha que tenha maior aqui. A massa, como ela é líquida, ela vai ficar bem retinha, não precisa ficar batendo muito. Vou levar para assar. A princípio eu vou começar com 45 minutos, mas não se prenda muito esse tempo. Isso pode variar muito de forno para forno, se é a gás, se é um forno elétrico. Veja também qual que é a posição certa do seu forno. Nem sempre, às vezes, no meu caso, pelo menos no que eu tenho aqui na minha cozinha, o meu lado direito eu já sei que ele é um pouco mais quente que o lado esquerdo. O lado de cima é um pouco mais quente que o lado de baixo. Então tenha em mente isso e se adeque ao forno que você tem na sua casa para você, ou na sua cozinha, na sua loja, para você conseguir ter o melhor resultado possível, principalmente de massas ou aquilo que for que seja assado. Vamos lá, vou levar isso pro forno. Pronto, já tirei meu bolo do forno. Eu esperei pelo menos uns 15 minutinhos antes de desenformar, que assim eu garanto que ele vai ficar um pouquinho mais firme para essa etapa. Quando eu faço bolos em forminhas baixas, para montar em camadas, eu não preciso ficar esperando, mas como essa aqui tem bastante massa e uma forma maior, recomendo que você espere um pouquinho antes de virar ele direto. Então eu vou vir aqui com o meu disco já onde eu vou servir ele e virar ele todo de uma vez. Esse desmoldante, ele funciona super rapidinho, então é bem prático mesmo. Eu vou inclusive, deixa eu ver se já não estiver tão quente. Você pode fazer isso com a lua, se não já é tão quente, você pega por aqui mesmo. Pronto, agora meu bolo já tá desenformado. Agora, se você quiser fazer alguma cobertura, eu recomendo que você espere ele esfriar por completo, que assim vai ficar, ele não vai acabar ficando meio embatumado ou ficando um pouquinho mais murcho se você vier agora com uma cobertura. Espere esfriar por completo, depois pode fazer um brigadeiro mais molinho, ou fazer aquela caldinha mais crocante de chocolate com açúcar, o que você preferir. Ou mesmo polvilhar um pouquinho de açúcar gelado, que assim ele fica bem bonito e acaba não sendo absorvido pelo bolo, colocar granulado, morango, enfim, o que você quiser, fica livre. Bom, essa é a minha receita de bolo de cenoura, lembrando que eu faço ela tanto para esses bolos com furo no meio, quanto para fazer montado com recheio, o que você quiser. Essa forma aqui, considerando essa parte externa, ela tem 22 centímetros de diâmetro, tá bom? Só para você ter uma noção aí quando for fazer. É isso, espero que tenha gostado bastante. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar o seu comentário, a sua dúvida, o que você quiser saber aqui embaixo, que eu respondo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.